Meninas, super boa noite, sejam bem-vindas a mais um Momento Sem Dor. Eu sou a Keila Bering, fisioterapeuta especializada em ortopedia, e eu ajudo mulheres a acabar com as dores no corpo sem precisar tomar remédio nem sair de casa. O tema da aula de hoje é a dor no ciático. Ai, 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 o ciático tá tirando sono de muita gente aqui? Conta pra mim, hein? Gente, eu quero falar disso porque minha missão é te ajudar a despedir das dores, acabar com as dores, ter muito mais qualidade de vida. E às vezes a pessoa não sabe como lidar com a dor no ciático, acha que na idade dela não tem mais jeito, ou que é porque ela tem artrose, hérnia de disco, artrite, enfim, que não dá pra fazer mais nada, mas sempre tem alguma coisa que você pode fazer e que vai te ajudar sim, ok? Então, ó, já deixa seu like e compartilha aí com as amigas, hein? Essa aula é ao vivo, vai ficar gravada até o final do dia. Quem chegar para assistir essa aula depois, eu já gosto de ir avisando, assim, a maioria das meninas que estão aqui já tem um nível de consciência, já sabe que a gente precisa de muita informação para acabar com a dor. Mas às vezes chega alguém novato que está querendo só 5 minutos de dica e aí começa até a me xingar que eu tô falando, enfim. É uma aula mesmo, tá bom? Para quem quer consciência, para quem já está num nível mais elevado aí, ok? A Dalva. Como tenho hérnia de disco na lombar, às vezes fico com crise no ciático. No momento estou com um pouco de dor, porque estou andando. Ai, ai, ai. O que você tá andando? Dalva, prepara o corpo para caminhada, hein? Aí você tá com pouca dor, é isso? A dor tá melhorando, é isso? Se for, que bom, graças a Deus. Continua se cuidando, pensa em crescer bem o tronco, hein? Vou falar um tantão de coisa aqui hoje. Vamos lá, meninas, já deixa o like, quem não está inscrito no canal se inscreva e vamos começar, né? Vamos falar do nosso querido ciático hoje. Gente, vocês já perceberam que ciático é uma coisa assim, quando a gente é pequenininho, que a gente está lá na escola e tem aquela musiquinha, quem não lembra disso na época que era pequenininho na escola, com certeza já cantou isso com os filhos, com os netos, que era aquela musiquinha lá, ó, cabeça, ombro, joelho e pé, não era assim? Então, a maioria das coisas a gente vai aprendendo, quando a gente vai tendo consciência corporal lá de criança, a gente começa a aprender as nossas articulações. Começa a ensinar onde fica cada parte do corpo. Então, joelho, cabeça, o nariz, o pé, tornozelo. Alguém nessa época ouviu falar de ciático? Imagino que não, né, gente? Então, hoje nós vamos falar dessa parte do corpo que muitas vezes a pessoa só ouve falar, só lembra e só descobre onde está quando dói. Ele precisa de dar um grito para a pessoa falar assim, opa, existe um ciático aqui, não é assim? E o nosso nervo ciático, gente, quando ele dói de verdade, né? A gente está falando do maior nervo do nosso corpo, maior em extensão, em comprimento e em largura também, em diâmetro. É um super nervo, olha só, vou colocar a fotinho dele aqui para vocês. Ele sai lá das últimas vértebras lombares, olha lá, L4, L5, ele pega ali o sacro, desce, na hora que chega lá atrás do joelho, ele bifurca e desce na perna e vai até o pé. Olha só, o tamanzão do ciático. Então, ai, 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 né, quando ele resolve gritar, é tipo um leão, né, é um rugido. E é interessante que muitas vezes, quando a pessoa tá com dor no ciático, quem tem dor no ciático aí vai saber, vai confirmar, vai saber dizer, olha só, a pessoa normalmente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, normalmente quando a pessoa tá com o ciático irritado, né, e eu sempre pergunto para as minhas alunas, eu falo assim, como que é a sua dor? Me mostra onde que tá a sua dor. Porque tem gente que fala assim, ok, eu tô com uma dor na perna, ó, é um peso aqui, ó, passa a mão na perna inteira. A pessoa que tá com dor no ciático e essa dor tá irradiando, ela não passa a mão na perna inteira no quadril, ela vem com o dedinho. Ela fala assim, nossa, é uma dor que vem aqui, ó. E aí ela passa o dedinho no trajeto do nervo ciático. Entendeu? Então, normalmente, quando a gente tem dores de compressão nervosa, dor de raiz nervosa, dor de nervo, é com o dedinho. A pessoa vai lá no trajeto, assim, ela passa o dedinho e fala, olha, dói aqui. Não é assim? Ela sabe exatamente, ela pode nunca ter ouvido falar desse trajeto quando ela era criança, mas na hora que dói, pronto, ela não erra. Pode ter uma prova de anatomia que ela desenha ali, passa a canetinha em cima e acerta. Então, o que acontece, gente? Será por que o danado do ciático começou a doer?
Gente, uma coisa que eu tô falando aqui desde semana passada. Olha lá, a Conceição Bernardo falou, nossa, como é grande o ciático, é enorme, não é? Mas o que eu quero dizer, gente, é o seguinte, por que o ciático dói? É uma coisa que eu venho falando aqui já em várias aulas. O ciático dói, ele não tem uma causa. São vários fatores. Assim como todas as outras dores podem ter várias causas, o ciático também. Então, o que é muito importante? É muito importante você não reduzir a sua dor a uma única coisa. Entendeu? Às vezes a pessoa acha que a dor tem uma única causa. E não é. Ela pode ter várias causas. Por exemplo, é o ciático que está doendo. Vamos fazer de conta que o ciático está doendo na Terezinha e na Solange. O ciático pode estar doendo na Solange porque ela está com uma hérnia de disco e a hérnia está beliscando o ciático. O ciático pode estar doendo na Terezinha porque ela está com uma tensão no músculo piriforme lá no bumbum, que o ciático passa bem pertinho dele e ele está pressionando o ciático. Então, cada uma vai precisar de uma coisa. Não tem como a gente reduzir isso. Pode ser vários fatores. Ó, no caso do ciático, ela pode ter uma disfunção no quadril que levou a essa dor. Ela pode ter uma instabilidade na lombar. Ela pode ter um estreitamento do canal ali, ó, do forame, do buraquinho que passa o nervo e aí tá comprimindo. Ela pode ter a hérnia de disco, ela pode ter artrose, bico de papagaio. Enfim, pode ter falta de flexibilidade no corpo, encurtamento muscular. A gente precisa descobrir o que está causando isso. E também, gente, às vezes nada impede da pessoa ter um encurtamento muscular e uma hérnia de disco, encurtamento muscular e artrose e hérnia de disco, entendeu? Pode ter vários fatores juntos e pode ter uma pessoa que vai ter outro diferente. Pode ser a vértebra deslizou, enfim, a gente não pode reduzir a dor a uma única coisa. Então esse é o primeiro alerta da aula de hoje. Não dá para reduzir a dor no ciático e dizer que a única causa dela é X. Como se fosse uma receita de bolo, você está com dor no ciático por causa disso e você vai fazer isso. Não é assim. Então, primeiro alerta 7 em 20 da aula de hoje. Não reduza sua dor a uma única causa. Combinado? E aí, por que eu acho muito importante e eu coloquei isso como alerta hoje? Porque eu recebo chuvas de mensagens de pessoas que às vezes nem são minhas alunas, são seguidoras e elas me mandam assim, nunca vi a pessoa, não sei o histórico dela, se ela fica muito tempo sentada, se ela pegou peso, se ela fica numa superfície dura, o que está acontecendo? E ela fala assim, Keila, me passa um exercício para o ciático. Gente, eu sei vários exercícios para o ciático. Eu poderia passar um que a pessoa ia ficar feliz, não ia? Ela ia falar, nossa, obrigada e tal. Mas eu estaria sendo honesta com essa pessoa? Não! Eu não sei por que o ciático dela tá doendo. Eu não sei por que ela tá com essa disfunção. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei se o problema dela é uma disfunção no quadril ou se tá doendo por causa de uma compressão que já sai lá da lombar. E aí? Tem jeito de eu falar, não, vou te passar uma dica aqui. Vira a dona diquinha. Da diquinha que não resolve. Eu estaria enganando, a pessoa iria me agradecer, ia ficar feliz. Às vezes a pessoa fica com raiva, porque eu não falei um exercício, mas é dar um tiro no escuro. E se você quiser dar um tiro no escuro, é só você colocar lá no Google, né, um exercício para o ciático. Pronto, vai aparecer. Mas e aí, será que é o mais indicado para você? Será que na hora que você tá com dor, você vai conseguir fazer aquilo ali? Você vai precisar adaptar? Então, a gente precisa, gente. Como que a gente vai resolver isso? Primeiro, outra coisa também que não é novidade. A gente precisa trabalhar o nosso corpo como um todo. A gente precisa oferecer para o nosso corpo flexibilidade, mobilidade, estabilidade. Ok? A gente precisa trabalhar o corpo como um todo e precisa, no caso do ciático, observar bem a articulação de quadril e coluna. Entendeu? Para a gente poder cercar todas essas disfunções que podem estar ali, tanto no quadril quanto na coluna. Ok? Você procurar lá uma diquinha não vai resolver. Às vezes a pessoa
vai fazer um exercício pensando só no quadril e se o problema dela estiver na coluna? Lembra que eu falo da importância dos vizinhos? Nesse caso, tá tudo junto, o nervo passa ali em tudo. Então não tem como eu falar assim, eu tenho um exercício milagroso que vai resolver. Não sei qual é a causa, não sei como é que tá seu corpo, não sei se você precisa de adaptação. Às vezes alguma pessoa vai estar numa crise ali que ela não vai conseguir fazer tal movimento, outras não vão conseguir fazer outro movimento. E aí? O que essa pessoa precisa? Se ela tiver com dor e ela não estiver conseguindo fazer o movimento, ela precisa de que o profissional vire para ela e fale assim, calma. Nesse momento, na situação que você tá, você vai fazer isso, isso, isso. Ela precisa de uma orientação, de um passo a passo ali, ó. Porque senão, gente, é muito comum, às vezes, a pessoa falar assim, Keila, eu vi uma dica de exercício, eu não estava conseguindo fazer, mas eu vi que aquilo era uma dica, então eu imaginei que aquilo fosse bom para mim e eu forcei para conseguir fazer. Ou seja, a pessoa não respeitou o corpo dela. Ela não sabia se aquilo era ideal para ela naquele momento. E aí piora. Então, além de olhar o corpo como um todo, eu vou falar uma outra coisa importante, que é o nosso segundo alerta 7 em 20 de hoje. Você precisa adaptar os exercícios para a sua condição física. Ok? Então, você precisa ter acompanhamento. Porque se você não tiver acompanhamento, como é que você vai conseguir fazer isso? É sua saúde, gente. Não dá pra ficar dando tiro no escuro com a saúde. É arriscar muito, é brincar. Aí a pessoa vai lá, pega uma dica genérica. Não tô dizendo que aquele exercício é ruim, mas é igual remédio, tem a dose certa. Aquele exercício vai ser ruim ou vai ser bom dependendo da pessoa que vai fazer. Para um pode ser muito bom, para outro pode não ser. Então você precisa tomar cuidado. Não dá para ficar brincando, né? A Marilma falou que dói, né, Marilma? Ela colocou lá como dói, misericórdia. Já melhorei bastante, Marilma, minha aluna. Hoje a gente fez aula ao vivo, né, Marilma? E eu elogiei Marilma. Marilma tá evoluindo bem, movimentando o braço, adorei. Voltando nessas diquinhas aí de procurar a dica, uma coisa que as minhas alunas já sabem e eu quero trazer aqui para todo mundo que tá aqui hoje, todo mundo que tá me ouvindo, não pode mais errar isso, gente. Lembra que eu falei lá no início que uma das causas da dor no ciático pode ser falta de flexibilidade? Ok, pode ser falta de flexibilidade. Isso significa que você precisa de alongamento? Sim, isso significa que você precisa de alongamento. Mas, gente, presta bem atenção. Vou falar aqui um erro clássico. A pessoa vai na internet buscar dica para dor no ciático e ela acha alongamentos. Alongamento que vai colocar em tensão o nervo ciático. Isso, gente, fora da crise, legal de fazer esse alongamento. Mas se o seu nervo estiver inflamado, estiver pressionado, estiver gritando socorro, estiver doendo e você for alongar, você vai piorar. Por quê? Porque, pensa, ele já está sobrecarregado de informação nociva ali, ó, de dor. Ele está mandando essa mensagem para o cérebro. Ele está cheio de estímulo de dor. Aí você pega uma estrutura que está ali cheia de estímulo de dor e tensiona. Eu ia pegar uma faixinha aqui. Intensiona ela. Isso vai ser bom? Não. Isso vai ser mais uma enxurrada de informação para ele. Vai ser péssimo. E a maioria das pessoas que pegam dicas genéricas na internet para dor no ciático fazem esse alongamento e aí piora. Então, tem que tomar cuidado, porque esse exercício, quando você está na crise, ele tem que ser evitado, ele não deve ser feito. É errado fazer ele na crise. E muitas vezes, na dica do exercício, não vem uma observação, olha, se você estiver com crise no ciático, deixa para fazer depois. Você tem que escolher outros exercícios agora, nessa fase. Mas é muito difícil a pessoa procurar uma dica antes dela estar com dor, não é assim? A pessoa nem nunca sentiu dor no ciático, ela vai procurar lá como prevenir dor no ciático. Não, na hora que dói, ela vai lá, dor no ciático, e ela acha um alongamento. E é aí que mora o perigo, entendeu? Então fiquem atentas, isso é um risco, tá?
Aurenice maravilhosa. Keila, depois que eu conheci os exercícios, graças a Deus e você, dei tchau na dor do ciático. Arrasou, Aurenice. Por causa dos exercícios certos e acompanhamentos. Exatamente. Se a Aurenice tivesse ficado alongando, ela não ia poder dar esse depoimento aqui agora. Parabéns, e Aurenice, eu fico super orgulhosa das minhas alunas, gente. Todo mundo evoluindo aí, ó. Então, gente, o que você tem que saber? Que se você for lá na dona Diquinha, você vai pegar alongamento. Cuidado, você precisa de um acompanhamento. A gente precisa saber o que está acontecendo aí e a gente precisa de trabalhar junto a essa articulação quadril e coluna, sem estressar esse nervo que já está recheado de informação, de dor. Ele já está sobrecarregado. Imagina um computador sobrecarregado ali, o sistema, você vai e joga mais um programa nele. Não vai aguentar. É isso, o nervo está lá todo gritando, pedindo socorro, você pega e fala, peraí, deixa eu pôr ele em tensão aqui que ele vai gostar. Não vai. Vai dar ruim. Entendeu? Então, isso que a Aurenice falou é muito importante. Ela despediu da dor por causa do acompanhamento, dos exercícios certos. Porque ela ficou muito tempo com a dor no ciático. Você acha que a Aurenice nunca tinha tentado antes? Tinha. Você acha que ela nunca alongou na hora da dor? Alongou, né, Aurenice? Então, a gente precisa cuidar disso. Olha lá, a Dulce falou que ela tem muita dor e ela tem hérnia de disco. Então, a gente precisa oferecer o que para a Dulce? A gente precisa oferecer uma estabilidade para a coluna dela. Será que o quadril dela está funcionando bem? Será que foi uma disfunção no quadril que sobrecarregou a coluna? Não sei. A gente precisa investigar isso. E aí, se for o caso, ela vai fazer... Eu tenho lá no método, eu tenho aulas temáticas, né? Então, tem uma aula que é uma aula campeã lá, a aula de exercício para o ciático. E aí, essa aula tem exercício para coluna, tem exercício para o quadril, tem exercício para flexibilidade, tem o alerta, ó, se você estiver na crise, você não vai fazer esse alongamento, tá tudo lá. Dá um resultado maravilhoso. E aí, o que eu vou fazer? A pessoa que tá, por exemplo, com um problema na lombar, lá tá com a hérnia, a gente tem que devolver ali uma estabilidade, eu vou passar uns exercícios específicos para ela, junto com essa aula número 8. E aí, essa dica que eu vou dar, essa dica não, né? Esse acompanhamento, né? Essa orientação que eu vou dar para Dulce, pode não ser a mesma que eu vou dar para Aurenice, essa complementação. Mas lá na aula específica para o ciático, a gente trabalha todos esses pontos que eu falei com vocês que pode ser uma causa de dor no ciático. Além de rever os hábitos, evitar sentar numa superfície muito dura, né? Tomar certos cuidados, não ficar muito tempo na mesma posição, que é algo também que eu já venho falando aqui durante essa semana. Mas o fato é, se você não investigar, se você não acompanhar, se você não adaptar para a sua condição física, a chance que você tem de piorar é muito grande. Agora, quando você busca um olhar profissional que pega todos esses pontos, você vai falar igual a Aurenice, você vai escrever aqui, e você vai falar igual a minha aluna Maria de Lourdes me mandou uma mensagem, olha só. Keila, nada melhor do que o exercício certo numa hora necessária. O exercício da dor ciática foi assim sensacional. Nossa, eu mexo com artesanato, então ficar sentada é muito difícil. Na hora que sentava doía, levantava doía, né? E muitos dias assim e pelejando. Depois da sua informação, depois do seu exercício, Nossa Senhora, eu te agradeço de coração, viu? Porque foi certeiro, entendeu? A dor melhorou, estou podendo terminar meus trabalhos e foi certeiro, viu? Agradeço de coração. E realmente o exercício certo, na hora necessária e também assim, né? Continuar fazendo para que o corpo vai adquirindo cada vez mais resistência, mais força, né? Mobilidade e tudo, né? A gente não pode deixar de fazer. Então, é muito importante. Nossa, eu te agradeço de coração, que foi assim, um alívio. Viram só, gente? Isso faz tudo fazer sentido para mim. E olha, quanta coisa, essa mensagem que eu separei da Maria de Lourdes, não era só uma mensagem para mostrar que é possível melhorar, para inspirar vocês. É uma mensagem recheada de informações. Olha só, ela trabalha com artesanato, então ela fica muito tempo sentada na mesma postura. Isso é algo que ela precisa ajustar, movimentar mais o corpo.
ela fala que nada como o exercício certo no momento certo. Por quê? Porque você fazer o exercício certo no momento que não é indicado aquele exercício, vai só te prejudicar. Então, além de ser o exercício correto, você tem que fazer na hora correta. Porque senão é errado. Não é isso? E ela fala também que é o caso que eu citei aqui do alongamento. É errado fazer aquele alongamento? Não, mas se você estiver na crise, não vai ser a melhor opção. E ela traz também a consciência de que precisa continuar trabalhando o corpo. Não é, saí da dor, agora posso relaxar de novo, porque senão a dor volta. Ela fica ali, ó, esperando você dar a brecha. Na hora que você dá a oportunidade, ela volta. Então a gente tem que criar o hábito de ter uma rotina de exercício trabalhando no nosso corpo. Igual a gente escova dente. Tá? A Aurenice aqui, ó. Eu era cheia de diquinhas. Eita, Aurenice. Mas tenha um cuidado. Senão você vai ficar como eu fiquei. Hoje eu sou uma nova mulher. A Aurenice ficou de muleta, né, Aurenice? Pegando diquinha. Não pode, gente. Presta atenção. Seja uma nova mulher. Igual a Aurenice fez. A Dalva tá rindo aqui. Falou que gostou da Dona Diquinha. Não é, Dalva? Tem Dona Diquinha, gente. Tem Dona Diquinha. Então, a Aurenice largou a muleta, não foi na Dona Diquinha, foi com orientação específica para ela, foi com o exercício certo, no momento certo. Isso, gente, faz toda a diferença. Então, quem chegou aqui depois, olha lá, a Terezinha falou que faz exercício pro ciático, mas nada de aliviar. Terezinha, às vezes você tá focando só num ponto. A gente precisa pensar no corpo como um todo. Ok? Tem que tomar cuidado com a diquinha. Às vezes a pessoa vai falar assim, Keila, você tá falando demais, não vai passar um exercício? Seria uma diquinha. Vocês iriam ficar felizes, mas seria uma dica genérica que poderia te ajudar ou não. Entendeu? Eu preciso ser honesta. Às vezes a pessoa vai puxar minha orelha, nossa, mas você não passou exercício? Não, mas olha os alertas que eu te dei, a informação que eu te dei. Só de eu ter falado, minha filha na crise não alonga, eu já derrubei um monte de hábito errado que vocês fazem. E isso piora, e piora muito. Viu? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter consciência que a dor no ciático tem várias causas. Ela pode ter um problema no quadril, ela pode ser um problema na coluna, ela pode ser encurtamento muscular, hérnia de disco, bico de papagaio, artrose. A gente precisa saber da onde está vindo isso. Pode ser mais de um desses junto? Pode ser mais de um desses junto. E aí a gente vai saber o que a gente tem que trabalhar com essa pessoa. Então, primeira coisa, a dor no ciático é derivado de alguma disfunção. A gente precisa fazer esse ajuste. Não só nisso que eu falei, mas também na rotina da pessoa. Ok? Segunda coisa que eu falei, super importante, a gente precisa adaptar o exercício para a condição que você vai estar naquele momento. Não adianta a pessoa estar com dor que ela não está conseguindo ficar em pé, às vezes fica travada, e ela viu lá na internet um exercício e ela acha, se eu tenho que fazer, vai ser bom para mim. Não, você precisa respeitar o seu corpo. Então o exercício precisa ser adaptado para você. Jane, já tomei todos os remédios possíveis, mas não melhora, só na hora. O que acontece, Jane? O remédio, gente, ele só silencia a dor ali, o remédio para dor. Não tô falando de todos os remédios, tá? Tô falando do remédio para dor. Qual que é a função dele, o analgésico? Ele vai silenciar a dor. Mas a dor é o quê? É uma coisa boa, né? Apesar de causar um transtorno aí na nossa vida, é uma coisa boa. Por quê? O que significa? É a dor, é o corpo falando, Jane, olha aqui, tá doendo, tem alguma coisa errada aqui. Aí, em vez de olhar, gente, já sei, tá faltando flexibilidade. Já sei, preciso dar mais força para minha coluna, mais estabilidade. E aí, trabalhar isso, que seria a causa, e ter uma melhora, o que a pessoa faz? Se ela tomar um remédio, a dor parou. Não tem aquela dor incomodando. Mas ela trabalhou força, que estava lá prejudicando? Não. Ela trabalhou mobilidade? Não. Ela preparou o corpo para despedir da dor? Não, o corpo continua o mesmo, os hábitos continuam os mesmos, e aí na hora que ela tirar o remédio que está lá, ó, calando a dor, pronto, volta a berrar. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado, e isso, se só voltar a doer,
o local que estava doendo tá no lucro, porque às vezes a pessoa vai se automedicando e tomando tanto remédio para dor que dói onde estava doendo, dói o estômago, prejudica o fígado, enfim, vira uma tragédia. Terezinha falou que tem tudo isso que eu falei: bico de papagaio, artrose, parará. Então, bora! O que a gente faz? A gente não desespera, viu, Terezinha? Hoje, na aula que eu dei ao vivo para as meninas do método, uma aula de exercício, teve uma aluna que falou assim: Keila, dona Nerzi, não sei nem se ela tá aqui na live, dona Nerzi falou assim: Keila, cheguei do médico, peguei um exame na coluna, minha coluna tá toda ruim, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. O que eu falei com ela? Eu falei: calma, a gente não deve focar nesses diagnósticos, porque às vezes você volta, você lê ali, ó, tem gente que tem hérnia e a hérnia não dá nenhum sintoma. Na hora que lê ali, pronto, a pessoa já desespera. Então, você vai focar nos seus sintomas. Esquece esses nomes. O que você está sentindo? Ah, tô sentindo isso. O que a gente pode ajudar nisso? Ah, se a sua coluna tiver uma musculatura bem preparada, com força, com mobilidade, ela vai estar mais estável na hora de fazer os movimentos? A chance dela beliscar uma estrutura nervosa vai ser menor? Vai, então vamos preparar a sua musculatura para isso. Ok? É por aí que a gente tem que ir raciocinando. Meninas, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que ela tenha contribuído aí para a consciência de vocês, que ninguém caia na diquinha de alongar num momento de crise, tá? Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.